Bom dia, irmãos. Então é um grande prazer estarmos aqui e esse é o nosso último culto de missões do ano, né? E eu gostaria que vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe, né? Então eu vou orar, eu vou falar por que eu vou orar de novo. Então, quando eu estava no seminário, eu tinha que dar uma aula, né, para ser avaliado pela igreja. Então, eu fui dar aula para a igreja. O pastor veio e orou por mim, colocou a mão, ungiu e tal. Aí eu comecei a pregar. Aí eu dei os papéis para eu ser avaliado. Então, uma das irmãs lá colocou: não orou antes de pregar. Então, vamos orar. Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração. Deus, entregamos ao Senhor este momento, ó Pai, muito especial, ó Deus. Só vale a pena se o Teu Espírito falar, ó Pai. Toma em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, Pai, e unge com poder a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 61. Esse é um texto muito conhecido, porque foi o texto que Jesus usou lá em Lucas e disse: hoje se cumpriu essa palavra, né? Alguns ainda tentam dizer que não era Jesus que estava falando aqui, mas não tem jeito, porque próprio Jesus disse que era, então não tem como a gente negar que ele está falando sobre Jesus aqui. Então vamos lá. Todo mundo abriu? Todo mundo achou? Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da glória de Deus. Amém, irmãos? Então, nós estamos muito felizes e muito gratos a Deus pelo que Deus fez. E eu gosto sempre de repetir. Tudo isso é produto da graça de Deus, né? Isso não é produto de obra de alguém que fez, mas é Deus, é a bondade dele. Então, eu gostaria de fazer uma coisa diferente. Eu gostaria que todos ficassem em pé e vamos dar uma salva de palmas para Deus, para o Senhor Jesus. Obrigado, podem sentar. E é tão bom a gente ver o que Deus faz. É tão bom nós podemos ser gratos a Deus, né? E existe uma gratidão muito grande nos nossos corações pelo que Deus tem feito. Nosso Deus é poderoso, né? Nosso Deus tem uma obra poderosa. E eu gostaria de falar sobre isso um pouquinho. Novembro, aqui nos Estados Unidos, é o mês de Thanksgiving, né? Tem um significado histórico, né, que eu não vou falar aqui, mas existe um feriado por causa dos pilgrims que chegaram, né? A data do quarta quinta-feira do mês foi o presidente Truman certificou isso, mas é mais por motivos comerciais, mas na quarta quinta-feira de novembro é o Thanksgiving. Mas eu gostaria de falar sobre outubro, porque muitas vezes nós somos tentados a pensar: novembro é o mês da gratidão, mas outubro é o mês negro. Por quê?
Por causa de quê? Halloween. Mas, na verdade, outubro, nós precisamos ver como outubro é o mês da luz, e nós precisamos ser gratos a Deus por isso. O que aconteceu em outubro, no dia 31 de outubro? A Reforma Protestante. É muito interessante que Halloween é dia 31 de outubro. Né? Mas a Reforma Protestante, se você conhece um pouquinho de história geral, você vai saber que essa é a época em que é selada o fim da Idade Média. Agora, como é chamada a Idade Média? Qual o outro nome que é dado à Idade Média? A Idade das Trevas. Foram 1000 anos que o mundo viveu em trevas. O mundo não tinha acesso à palavra de Deus. O mundo não tinha acesso, eram pouquíssimas as pessoas que tinham acesso à literatura. Aliás, pouquíssimas pessoas sabiam ler. Então, eram totalmente dependentes de um grupo. E eu não quero falar muito sobre a história, eu poderia falar um tempo, mas o que aconteceu na Reforma Protestante? Quando Lutero colocou lá as 95 teses. Explodiu, passou, a Bíblia foi traduzida para o alemão, daqui a pouco a Bíblia é traduzida para o inglês. A Bíblia passou a estar na mão do povo. Não somente isso, o povo começou a ler. Então, por isso, logo depois vem Revolução Industrial, vem tudo que nós sabemos na história. Por quê? Porque o povo começou a ler, não era mais escravo. Mas, então, o que acontece dia 31 de outubro? Nós celebramos este momento especial da história. Aliás, na minha opinião, o evento histórico mais importante do cristianismo até hoje, depois do Pentecostes. É a Reforma Protestante. E podem até discordar comigo, me queimar na fogueira lá fora, mas eu acho que o capítulo 10 de Apocalipse se refere à Reforma Protestante. É o único evento histórico que eu consigo identificar no Apocalipse. Capítulo 10 de Apocalipse, quando ele come o livrinho, que é doce, depois se torna amargo, como fel no estômago dele, está se referindo à Reforma Protestante, porque foi um evento tão importante. Então, quando nós chegamos em novembro, não vamos ficar pensando, passou a escuridão. Passou a escuridão, não, nós celebramos a luz, porque nosso Deus é poderoso. O diabo é mentiroso, nosso Deus é poderoso. Então, outubro não é um hiato no poder de Deus. Outubro é uma mentira de Satanás para esconder o que Deus fez. Amém? Então, vamos lembrar disso, porque o nosso Deus é poderoso. E nesse texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus está falando, o profeta Isaías está falando da obra do servo do Senhor. O servo do Senhor aqui é o Senhor Jesus, né? Que Jesus mesmo disse que ele era. E ele fala aqui daquilo que o Senhor veio fazer em nossas vidas. E o texto tem muito assunto, e eu poderia passar dias aqui, poderíamos fazer uma série aqui de coisas, né? São 6 verbos aqui que indicam o que Jesus veio fazer, mas eu quero resumir porque nossa mensagem hoje vai ser um pouco diferente, vocês vão ver, mas eu quero falar sobre isso aqui, sobre que obra é essa que o Senhor veio, essa obra que o Espírito Santo ungiu a Jesus. É muito interessante ele falar, né? Como que o Espírito Santo ungiu a Jesus? Nós sabemos que tudo que Jesus fez aqui foi na obra, no poder do Espírito Santo. Ele não usou o poder dele de Deus, né? E por que Jesus fez isso também? Para exemplo para nós, porque nós também somos ungidos pelo Espírito Santo,
a mesma obra que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer boas novas, veio trazer o Evangelho, boas novas. E ele diz aqui nesse texto, se nós olharmos lá, coisas aqui que ele se refere. Ele veio nos livrar aqueles que sofrem emocionalmente, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão para baixo, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão tristes, aqueles que estão na solidão. Se você está aqui e está se sentindo assim, se você é deprimido, se você é ansioso, se você está triste, se sente solitário, lembra disso, Jesus veio trazer libertação para você. Lembra disso. E ele disse também que ele veio trazer liberdade àqueles que estão presos, que estão em cativeiro, né? Nas trevas do pecado, nas trevas dos vícios, nas trevas da imoralidade sexual. Hoje é tão fácil a gente se prender à imoralidade sexual, porque ninguém vê. Você está lá no seu celular, de vez em quando aparece um pop-up lá, te convidando. E eu já vi gente assim, que teve esse problema de clicou, né? Mas aquele clique ele não sabia que Satanás estava... Ele passou a ter um problema muito grande com pornografia por causa do... Ele clicou para ver e depois não conseguiu se libertar daquilo, né? Então, é uma coisa... Jesus veio nos libertar, né, dos vícios, da imoralidade, adultérios, corrupção, desonestidade, enfermidade. Jesus veio nos libertar. Tudo isso Jesus veio trazer, veio proclamar para nós. É uma mensagem grandiosa. E o texto diz que o ano aceitável do Senhor quer dizer que Jesus trouxe graça. Jesus trouxe graça. Nós não precisamos pagar. É de graça. Eu não gosto muito da letra do hino que nós cantamos, eu nunca saberei o preço, porque a gente sabe, está escrito na Bíblia qual foi o preço. Mas eu acho que deveria falar, eu nunca poderei pagar o preço. Porque isso nós nunca vamos poder pagar. Eu nunca vou pagar o preço daquilo que Jesus fez por mim na cruz, mas ele veio trazer graça. Se você está aqui hoje e não tem Jesus, a graça de Deus está se manifestando a você, para que você abra a sua vida, abra o seu coração para receber Jesus como Salvador da sua vida, porque ele traz libertação, porque ele traz paz e alegria. Mas também veio trazer juízo para aqueles que rejeitam a Jesus. Também a mensagem do Evangelho traz juízo sobre aqueles que rejeitam. É um custo muito caro não aceitar Jesus. Ninguém é obrigado a aceitar a Jesus, mas rejeitar a Jesus significa uma condenação eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê já está salvo, mas quem não crê, o quê? No versículo 18 de João 3, já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, Jesus veio trazer divisão entre o que crê e o que não crê, entre o que aceita e o que rejeita. E hoje nós estamos colocando essa mensagem aqui para você. Se você ainda não crê, então hoje é o dia aceitável para você, o dia em que você pode dizer sim para Jesus, porque Ele pode te libertar das coisas que te afligem. Só Ele pode nos libertar verdadeiramente e nos dar a certeza da salvação. Agora, aqueles que aceitam Jesus como Salvador, o texto diz que ele traz o quê? Consolo, ele traz esperança, ele traz
alegria. E ele termina essa parte dizendo que ele nos faz o quê? Carvalhos de justiça. É bem interessante. Nós vimos aquela série sobre a videira verdadeira, né, do Eu Sou, né, a série do Eu Sou, e o último Eu Sou que nós vimos foi Eu Sou a videira verdadeira. Né? Por quê? Porque nós somos galhos. Nós somos galhos o quê? Para dar fruto. Nós somos carvalhos de justiça para quê? Para dar frutos, para proclamar essa mensagem que nós recebemos, para nós proclamarmos também. A igreja é responsável por proclamar. Quem é a igreja? Eu, né? Eu. É muito fácil eu falar nós, né? Mas assim, nós às vezes abranda a minha responsabilidade. Mas quem é a igreja? Eu. Vamos falar mais alto? Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Então, eu sou parte da igreja, eu sou responsável por proclamar essa mensagem aos que estão em trevas. E eu quero convidar você hoje para assumir esse compromisso. Agora, eu queria convidar algumas testemunhas, algumas pessoas para virem aqui à frente e falarem um pouquinho sobre essa obra maravilhosa do Espírito Santo, sobre essa obra maravilhosa de Jesus em nossas vidas. E eu gostaria de convidar primeiro, vamos ouvir primeiro o testemunho do jovem Estevão. Paz do Senhor a todos, meu nome é Estevão, e com o crescente número de discípulos fui instituído diácono na igreja primitiva, e com a fé e o Espírito Santo de Deus eu fazia muitos sinais e prodígios entre os povos e crescia a palavra de Deus. E por isso muitos se levantaram contra mim, me caluniando e apresentando falsas testemunhas diante do conselho na época. Enquanto eu falava no conselho, muitos ficaram enfurecidos em seus corações e rangiram os dentes contra mim e continuavam resistindo ao Espírito Santo de Deus. Então, Estevão, como os irmãos já sabem, Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Então, ele esteve aqui hoje porque ele ainda não foi apedrejado, mas daqui a pouco ele vai ser apedrejado. Mas Estevão foi o primeiro a morrer, o primeiro mártir do cristianismo. Ele morreu apedrejado. Agora, vamos lá. Paulo, por favor. Paulo, lá vem Paulo, vamos lá. Paulo tinha problema de vista, por isso que ele usa óculos. Eu, Paulo, chamado para apóstolo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus, sou aquele que, após Estevão ser apedrejado, por proclamar o Evangelho e suas vestes serem jogadas aos meus pés, e depois de sua morte receber uma grande autoridade para liderar as perseguições aos crentes. Eu perseguia e assolava a igreja de Deus. Eu respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Mas certo dia, a caminho de Damasco, subitamente fui cercado por um resplendor de luz do céu e tive um encontro com o Senhor. Desde então, de perseguidor, tornei-me perseguido. Em obediência ao Espírito Santo, pregava o Evangelho nas sinagogas e em viagens missionárias que fiz. Muitas vezes fui preso, açoitado, perseguido, enfrentando muitos perigos e algumas vezes passando fome e sede também. Não digo que foi fácil. Quando pensávamos que não conseguiríamos prosseguir, o Espírito Santo falava conosco, nos orientando a seguir em frente. Amém.
Então, o nosso irmão Paulo, né? Deixa eu pegar aqui as roupas de Estevão. Toma aqui. Então, o nosso irmão Paulo foi o maior missionário da era cristã. A obra de Deus na vida dele foi maravilhosa. E a Bíblia diz que ele, o Espírito Santo, vos guiará. A obra missionária não seria realizada eficientemente sem a presença e oração do Espírito Santo, pois é ele quem capacita, quem escolhe, quem envia, quem orienta e quem direciona o melhor caminho para a evangelização. Agora vamos ouvir a nossa querida irmã Lídia. Meu nome é Lídia, sou vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Eu servia e temia a Deus durante a pregação em Filipos. Abri o meu coração para o Evangelho. Fui batizada, aceitando a salvação em Cristo Jesus. E logo depois, toda a minha casa foi salva. Amém. Então, a igreja de Filipos começou na casa de Lídia, né? E, aliás, é a única igreja missionária que Paulo se refere na Bíblia, né? Então, a primeira igreja missionária da Bíblia, da igreja, começou na casa de Lídia, né? Agora, o irmão Silas estava lá também, em Filipos. Então, vamos lá, vamos ouvir o irmão Silas, o que ele tem a dizer. Acompanhei Paulo a partir da sua segunda viagem missionária, logo após ele ter se apartado de Barnabé, para anunciar o Evangelho diante de várias situações que aconteciam. Pregávamos, e uma dessas nos marcou, pois veio ao nosso encontro uma mulher com espírito de adivinhação. Esta nos seguiu, clamando e dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores a esperança de seus lucros, que estava perdida, nos prenderam e nos levaram à praça, à presença dos magistrados. Fomos acusados de perturbar naquela cidade. E a multidão se levantou contra nós. Os magistrados rasgaram nossas vestes e nos mandaram açoitar com varas. E logo após, fomos lançados na prisão. E por volta da meia-noite, enquanto estávamos orando e cantando hinos ao Senhor, veio de sobremaneira um grande tremor. E os alicerces daqueles cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões. E ao acordar do carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo, com grande voz, disse: não te faça mal nenhum, que todos estamos aqui. E pedindo luz, soltou-se de dentro e com todo tremor se prostou-se diante de nós e disse: senhores, o que é necessário para que eu me salve? E nós dissemos: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E pregamos a palavra do Senhor, e a todos os que estavam na sua casa. E tomando-os ele, conseguiu naquela mesma hora da noite, logo que foram batizados. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegraram-se com toda aquela casa. Obrigado, Silas. Jesus disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É o Espírito Santo que capacita a igreja para a proclamação do Evangelho, para a operação de milagres,
para se posicionar em ousadia e para viver debaixo da sua unção. Agora, finalmente, ouçamos o jovem pastor Timóteo. Meu nome é Timóteo, da cidade de Listra. E Paulo quis que eu acompanhasse em suas viagens, pois muitos irmãos diziam que eu dava um bom testemunho em minha cidade. Eu visitava várias igrejas, ensinando e pregando o Evangelho de Deus, sob a orientação do Espírito Santo. Paulo confiava em mim e me recomendava às outras igrejas. E mesmo sendo jovem, enfrentei vários desafios no ministério, mas Deus sempre nos orientava a prosseguir. E de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada mais e mais. E muitos ficavam animados com a mensagem inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E meu companheiro Paulo, que estava preso, escreveu-me uma carta onde eu poderia citar uma pequena passagem. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz a Deus de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando-te muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas para encher-me de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em Ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em Ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. E o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, graça seja convosco. Amém. Amém. Então, nós temos aqui o testemunho desses homens e mulheres de Deus, mulher de Deus, falando sobre a obra de Deus na vida deles. Agora, esses testemunhos estão descritos na palavra de Deus como exemplo para nós, para que nós possamos seguir o exemplo deles, porque assim como eles receberam o Espírito Santo, nós também, que temos Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus. E nós também podemos ter esse mesmo espírito de ousadia para pregar o Evangelho, para anunciar àqueles que estão ao nosso redor. Por isso eu gostaria de encerrar essa mensagem. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.